Olá, alunos, bom dia, tudo bem? Essa é a nossa quinta e última web da disciplina de didática e prática docente no ensino fundamental, ok? Lembrando que os tópicos a serem tratados aqui são das aulas 13 a 16, tudo bem? Vamos lá, então? O tema da aula 13 foi as relações pedagógicas entre avaliação e seleção dos conteúdos da afetividade do professor-aluno e de poder. Qual foi o objetivo específico dessa aula? Foi reconhecer as relações pedagógicas entre avaliação e seleção dos conteúdos da afetividade do professor-aluno e de poder. Eu coloquei aqui uma tirinha da Mafalda para a gente conversar a respeito. Lembrando também que essa web ficará gravada, ok? Lá na webconferência, no link, para que vocês possam ter acesso futuramente. E esse material ficará disponível na Mediateca, tá? Bom, a respeito aqui da tirinha da Mafalda, são 4 quadradinhos, ok? Informativos. Então, ela tá com uma fita na cabeça, uma fita métrica, né, provavelmente, medindo a cabeça. Aí ela mede na primeira, na segunda ela olha de um lado, na terceira ela olha do outro lado, depois ela olha no meio e conclui. Será que aqui cabe tudo o que vão me meter na cabeça? Que é engraçado, né? Que isso deve passar pela cabeça das crianças, né? E eu coloquei aqui o que cabe ao professor, né? Cabe ao professor determinar objetivos, selecionar conteúdos, reavaliar a metodologia adequada para o perfil do alunado, controlar o tempo, organizar as aulas, tomar decisões, entre outros. Por que é importante pensar nessas questões enquanto professor? Porque, dependendo da faixa etária que vocês irão atuar, aqui no curso de pedagogia é focado justamente para a educação infantil e as primeiras séries do ensino fundamental, é justamente entender a faixa etária dessas crianças. Quais conteúdos elas estão habilitadas a processar, a digerir, a conhecer, para não criar um certo desinteresse pela prática educacional das crianças, né? Então é importante pensar a respeito de quais objetivos, né? Quais conteúdos aplicar para a faixa etária X. O que eu gostaria que as crianças aprendessem? Essa metodologia que eu estou aplicando está sendo efetiva para todos os alunos, ou tem aluno que não está conseguindo? Eu costumo aplicar apenas uma metodologia e sempre repetir a mesma? Então, se costumam fazer sempre o mesmo, é bom mudar. Porque os alunos, eles precisam entender que o professor traz maneiras diferenciadas de apresentar o conteúdo justamente para que eles consigam se desenvolver em seus conhecimentos, quer seja de maneira escrita, de maneira oral, né? Então é importante que o professor pense nessas questões. E aí é importante controlar o tempo também. Se preparou uma aula muito extensa, como que vai fazer para que ela caiba nesse tempo de 50 minutos que o professor tem? Quais questões eu preciso avaliar para poder adequar essa prática, né? E aí, o ensino e a aprendizagem é resultado de uma relação social e que não é apenas procedimento técnico isolado do professor. Quem disse isso foi Cordeiro, na página 98, 2007. Eu coloquei algumas imagens aqui, são 3 figuras, uma do lado da outra. A primeira tem um aluno numa carteira com o material nas mãos. Parece que é uma massinha de modelar que ele vai iniciar uma atividade. Na segunda tem uma professora só auxiliar, com várias crianças que vão iniciar também aqui uma atividade. E por último, a professora contando uma história para as crianças que estão em roda. Então é importante perceber que há essa relação social entre a prática do aluno com o professor. E aí o professor se sente, muitas vezes, desmotivado, né, pelas exigências de conteúdos que a escola aplica. A escola exige muito, que ele precisa passar, que ele precisa dar conta, que ele precisa disso, mas ele também precisa entender a criança, se é adequado para a criança, para a faixa etária, como é que está tudo isso. Perdão. Muitas escolas exigem que eles sigam copiosamente os livros didáticos, e aí a gente precisa repensar a avaliação dos conteúdos também. Aí eu até coloquei 2 imagens aqui de uma professora desesperada, com muito conteúdo, gritando. Como que ela irá gerenciar tudo isso, né? Então são questões que precisa pensar a respeito disso dentro da sala de aula. Como que o professor irá gerenciar essas questões?
com a escola, com os alunos, com o professor, ok? Então, apresentar os conteúdos de maneira que a criança consiga dar conta, mas conforme a faixa etária de acesso a essas informações. Não frustrar as crianças com conteúdos que ela terá dificuldade de assimilar. Tudo bem? Aí eu coloquei um tópico aqui que a gente precisa pensar, que é a respeito da afetividade. Todo sujeito é afetado por diversos tipos de acontecimentos. Nós somos afetados por tudo, né? Quer seja quando a gente acorda, com uma conversa, com uma notícia, no trânsito, no trabalho. Então, todos somos afetados. E aí, precisamos gerenciar essas questões de como nós somos. E aí é voltado para o que a criança pensa. Então, como o professor prepara uma atividade, é o jeito que a criança vai sentir, vai começar a articular. Aqui nesse slide eu coloquei duas imagens também. A primeira é a imagem de uma professora sentada no chão, que é o ideal para crianças bem pequenas, né, para que a professora consiga ficar perto, olhar no olho e conseguir conversar com as crianças. O formato delas está em círculo e existe uma caixa de frutas no centro dessa roda. Provavelmente a professora está fazendo uma atividade culinária, mostrando para as crianças a importância dos alimentos. Algumas já estão experimentando. E para que isso realmente se torne significativo para a criança, essas informações a respeito de objetos, é importante que ela experimente. Tem criança que nunca viu uma banana na sua essência, né? Porque às vezes a mamãe já entrega cortadinha, entrega na mão dela. Quando a professora fala assim, isso aqui é uma banana, a criança fala, não é não, porque ela é branquinha que eu como. Aí a professora fala, não, mas ela, porque a mamãe já entrega pra você, mas vamos ver como é que ela é por dentro, aí tira a casca. Nossa, isso é um inédito, um assunto inédito para a criança. Então tudo isso é importante trabalharmos para a criança, porque gera o quê? Curiosidade, a criança começa a falar, argumentar. Aí em casa ela vai querer agora descascar a banana também, não quer mais cortadinha. Começa a alcançar a autonomia, né, gente? Começa a ser uma criança mais desenvolvida, uma criança que quer participar também do desenvolvimento dos acontecimentos ali em casa. E é importante que a gente, o quê? O que a gente precisa fazer? A gente precisa oportunizar isso para que as crianças possam se relacionar, para que a criança possa se desenvolver em suas atividades ali. Só um minutinho. Desculpem. Na segunda imagem aqui, a professora está também no chão sentada com as crianças, porém a atividade são alguns objetos como se fossem fantoches, né, construídos provavelmente pela equipe pedagógica, e a criança, o olhar das crianças aqui estão de curiosidade, de alegria, de emoção, eles querem participar dessa atividade. E a professora está aqui conduzindo esse material como uma mediadora do conhecimento, que é muito bacana. E aí o material está entre as crianças, o que é excelente também, porque muitos professores falam, eu não coloco perto da criança, porque ela começa a pegar, rasgar. Então ela só rasga o que ela não tem acesso. E não tem as informações devidas de que não pode fazer isso. Então, nós iremos construir as informações juntamente com as crianças. Mostrar para ela que o material pode ficar próximo dela, desde que ela cuide desse material, porque ele foi construído com amor. Então, tudo que tem significado para a criança, ela irá cuidar. Principalmente quando ela participa da construção dos materiais, porque ela sabe que foi ela que fez. Ela sabe que ali tem a mãozinha, tem o dedinho dela, tem a cor que ela escolheu, faz parte dela. Então, o professor precisa trabalhar essas questões com a criança, para trabalhar todas essas responsabilidades também com ele, ok? E aí eu coloquei aqui uma citação de Leite que fala o seguinte: assim, a afetividade envolve as vivências e as formas de expressão mais complexas e humanas, apresentando um salto qualitativo a partir da apropriação dos sistemas simbólicos, em especial a fala, o que possibilita a transformação da emoção em sentimentos e sua representação no plano interno, né, passando a interferir na atividade cognitiva, possibilitando o seu avanço. Então, são muitas questões que o professor precisa possibilitar para a criança, justamente para que ela se desenvolva, para
para que tenha avanços, quer seja em sua fala, quer seja em suas ações, no ambiente, no relacionamento com outros colegas. E isso vai acontecer quando a professora deixa a aula dinâmica, aproxima materiais mesmo, visuais da criança, que a criança pequena ela precisa ter acesso a bastante materiais visuais, para que ela possa fazer o quê? As suas interpretações, as suas criações, para que ela possa dialogar com esses objetos. E aí ela dialoga com a professora, com os objetos, com os colegas, e vai se desenvolvendo a sua fala, a sua linguagem, a sua oralidade. E esse que é o desenvolvimento que nós esperamos das crianças, tudo bem? Ok. Aqui na aula 14, vocês tiveram como tema relações entre objetivos, conteúdos e o processo de avaliação da aprendizagem. O objetivo específico foi analisar as relações entre os objetivos, os conteúdos e o processo de avaliação da aprendizagem. Vamos lá nos tópicos? Aqui tem um slide com o professor no meio, colocando as mãos na cabeça com um monte de ponto de interrogação, se perguntando o seguinte: como ensinar? Para que ensinar? O que ensinar? Em que condições ensinar? Então, são várias questões que passam mesmo pela cabeça do professor quando se depara com uma turma, né? Já sabendo o público-alvo que terá acesso, e todas essas questões passam pela cabeça do professor. Aí eu coloquei alguns tópicos para pensarmos, que são os seguintes. Os objetivos educacionais conduzem à escolha dos conteúdos, dos métodos e das técnicas de ensino e à coerência dos procedimentos pedagógicos. Então, eu preciso saber quais são os meus objetivos, para eu poder saber o que eu vou escolher para aplicar para as crianças. E aí existe uma articulação entre os objetivos, os conteúdos, os métodos e os processos de avaliação da aprendizagem. Porque a relação com os processos de avaliação pressupõe avaliar o processo em sua totalidade, no sentido de não somente observar no aluno o que ele se apropriou dos conteúdos, mas olhá-lo de uma maneira global. Como ele executou a atividade, como ele se relacionou com os outros colegas, como ele dialogou, como ele interpretou, como ele conversou. Então, é a sua atuação neste ambiente que fará toda a diferença para que haja essa avaliação total, né? Que pressupõe que vários aspectos possam ser passíveis de avaliação. As atitudes, os valores, as expressões gestuais e orais, além de outros meios e instrumentos de avaliação, em vez dos já consagrados, que nós já sabemos que existem, né? Então, é importante pensarmos nessas questões quando pensarmos em avaliação. Tudo bem? Então, esses foram os tópicos da aula 14. Aqui na aula 15, o objetivo foi a relação entre os métodos e as técnicas de ensino, os objetivos do processo de ensino-aprendizagem e os conteúdos escolares e a avaliação da aprendizagem. O objetivo específico foi estabelecer relação entre os métodos e as técnicas de ensino, os objetivos do processo de ensino-aprendizagem, os conteúdos escolares e a avaliação da aprendizagem. Nesse slide já coloquei uma professora pensando. Tem uma luzinha acesa aqui na sua cabeça e vários balões de pensamentos, né? O que precisamos fazer? Pensar em procedimentos atrativos para os alunos. Buscar estimular a criatividade e a significação de sua aprendizagem. Ter prazer em aprender. Relacionar o que aprenderam na escola com o que vivem no cotidiano. Esse último aqui, relacionar, é muito importante para que o aluno se sinta participante da aula também. Então, quando eu falo em procedimentos atrativos, é justamente relacionar essas questões da aula com o que eles vivem. De repente, uma boa música que ele ouviu, e ele começa a conversar, a falar a respeito dela. Ou uma boa fruta que ele comeu, a professora pode falar a respeito do que ela traz de benefícios para a saúde, porque é importante se alimentar daquela fruta. E aí o aluno vai começar a compartilhar essas questões com o pai também. E aí, posteriormente, ele irá trazer outras informações. Podem pesquisar na sala frutas derivadas daquela, por exemplo. O que os outros alunos também comem de frutas na casa. Cantar músicas a respeito de frutas. Tocar instrumentos musicais cantando sobre frutas. Tudo isso são atividades relacionadas para instigar a participação dos alunos de maneira mais significativa,
com as questões do cotidiano deles, da vivência deles. Quais ações eles costumam fazer, que tipo de trajeto eles costumam tomar, pegar quando irão até a escola, por exemplo. O que eles observam nesse trajeto. Tem ruas, faróis, carros, casas ou empresas, como que é? Tudo isso a professora pode trazer para dentro da sala de aula e construir questões com os alunos para que eles achem a aula interessante e significativa, né? E aí, quando eu falo em parcerias, que aqui tem duas pessoas com dois quebra-cabeças, né, que irão se encaixar, eu penso que trabalhar em parceria na escola sempre ajudará por melhores reflexões. As aulas bem planejadas, elas sempre alcançam bom êxito. E as anotações e observações das próprias aulas trazem mudanças significativas para se tornar um ótimo profissional. Então, por isso, que o professor ele precisa ter o seu caderno de anotações, porque ele vai avaliar como é que foi aquela aula, se os alunos conseguiram perceber, entender, criar, inovar, de que maneira ele pode apresentar aquele mesmo conteúdo, mas com metodologias diferentes, quais metodologias utilizar. Então, o professor precisa anotar isso porque vai cair no esquecimento. Então, ele precisa pensar nessas questões e ter uma boa parceria com os colegas de trabalho, com os pais, para poder dar continuidade ao processo de desenvolvimento dos alunos. Então, é importante pensarmos nessas questões enquanto professores em sala de aula. Tudo bem? Então, esses foram os tópicos da aula 15. Vamos partir aqui para a aula 16 e última desse bloco de slides aqui dessa última web. O tema dessa aula foi os diferentes instrumentos da avaliação, do processo de aprendizagem e o Sistema Nacional de Avaliação na Educação Básica, que é o famoso SAEB, né? O objetivo foi identificar os diferentes instrumentos da avaliação, do processo de aprendizagem e conhecer o Sistema Nacional de Avaliação na Educação Básica, SAEB. Eu coloquei aqui uma imagem avaliando a avaliação. Avaliar é uma das tarefas mais complexas do professor. Por isso é importante que seja desafiante, necessária, permanente, motivadora. E ela também, infelizmente, pode ser desmotivadora e exige esforço, planejamento e muito trabalho. Mas desses tópicos aqui que eu coloquei, é importante que seja desafiante, necessária, permanente e motivadora, para que o professor também se sinta tranquilo a respeito dessas questões. Se ele percebe que o aluno está dialogando, utilizando tudo aquilo que ele já deu de conteúdo, isso é importante, formando o aluno. A questão do diálogo, da interpretação, não só conceitos específicos, mas conceitos que servirão para a vida. Então, pode motivar o aluno diante de um desafio bem resolvido ou desmotivá-lo diante da avaliação parcial de suas capacidades em vez de outras. Então, quando o professor foca apenas naquela avaliação por acertos e erros, questionários, objetivos, não tem como ele avaliar o aluno de uma maneira global. E aí, às vezes, o aluno se sente desmotivado quando não consegue expressar o seu pensamento com uma determinada questão, de repente, que seria muito mais proveitoso se o professor colocasse. Então, é avaliar o aluno como ele sai num seminário, numas questões que são lançadas em grupo, como ele se coloca conversando com os outros colegas, como ele se coloca numa questão avaliativa, dissertativa, como está o seu pensamento em relação aos processos de aprendizado que ele já teve durante aquele ciclo, por exemplo. Então, toda essa gama de informação é importante para que o professor consiga avaliar de uma maneira mais assertiva esse aluno, que ganhos que ele teve, quais foram as suas compreensões, consegue articular alguma informação com outros alunos, refletir a respeito, criar soluções, criar hipóteses a respeito de determinado estudo de caso, por exemplo, que pode ser lançado em uma aula como uma estratégia ótima? Pode. Então, avaliar o aluno em todas as suas questões, tudo bem? Muito bem. Aqui para vocês eu vou deixar como dica, para vocês retomarem questões como Programa Nacional do Livro Didático, processo de avaliação, processo didático segundo o Libânio, o que ele fala a respeito, os métodos e elementos didáticos, quais são eles, para que vocês possam entender essas questões, autoridade versus autoritarismo, qual a diferença, como estabelecer essas duas questões,
conceitos de aula segundo o Libânio e a importância dos recursos didáticos para uma aula bem efetiva, uma aula bem aproveitada. É importante que vocês pensarem nessas questões, tudo bem? Então, fica aqui como dica para mim. E aí eu deixo a mensagem para vocês. Se você não consegue voar, corra. Se não consegue correr, ande. Se não consegue andar, se arraste. Mas nunca pare de avançar. Tudo bem? Muito obrigada. Aqui eu me despeço de vocês, desejando ótimos estudos. Descansem também. Uma ótima semana para todo mundo. Ótimas conquistas, ótimas novidades. E que todos estejam com muita alegria. Beijos e abraços e até a próxima, gente. Tchau.